O homem sensato se adapta ao mundo. O insensato insiste em tentar adaptar o mundo assim. Portanto, todo progresso depende do insensato. George Bernard Shaw. É assim que começamos a revisão do livro Originais de Adam Grant, publicado há algum tempo atrás, no ano de 2016. Isso mesmo, do ano de 2016. Um best-seller, um livro que eu recomendo logo de cara. Muito bom livro. Você vê pela quantidade de anotações que eu fiz aqui, que ele é um livro importante e bom, né? Eu recomendo para você. Adam Grant é um baita de um escritor, é um baita de um pesquisador e vale a pena consumir o conteúdo dele. Essa frase do George Bernard Shaw, ela conversa um pouco com essa questão da criatividade, da originalidade que o Adam Grant vai discutir aqui no seu livro publicado em 2016. A essência dessa publicação aqui, talvez tentando resumir, obviamente, quase 250 páginas em 1 minuto, é que a insatisfação, o inconformismo com as coisas do jeito que elas são, promovem o progresso através da inovação, da criatividade, porque a gente não aceita, não se conforma, né, vem desse inconformismo, a gente não concorda com as coisas, às vezes, do jeito que elas são ou do jeito como elas são feitas, e a gente muda o nosso comportamento para fazer as coisas do jeito que a gente acredita que são mais certas, mais adequadas, e isso gera a originalidade, geram inovações. E esse episódio, é episódio do podcast Pérolas e Ostras, muito prazer, eu sou o Márcio Harf, eu esqueço de me apresentar. E eu faço logo de cara o protocolo de rede social, que é fazer o convite para você se inscrever no canal, clicar no sininho, ativar a notificação. Se você estiver assistindo pelo Spotify, que você avalie o podcast com 5 estrelas, obviamente, se você está gostando disso. E que se você está assistindo pelo YouTube, você clique no botão curtir, para que esse conteúdo alcance mais pessoas. O YouTube tem muitas métricas, e a principal delas é a relação entre visualizações e curtidas. Então, quanto mais curtidas esse vídeo tiver, mais pessoas ele deve alcançar por ele ser sugerido na tela do YouTube, seja no telefone ou no computador. Então esse é o pedido. Então eu vou pedir para você, deixar nos comentários alguma se você já leu o livro, né, enfim, que você deixe algum comentário, principalmente depois de assistir o podcast aqui: "Pô, Márcio, eu acho que você deixou passar esse insight do livro que é muito bom e deveria estar no podcast e não esteve", essa questão do que você entendeu que faltou, e também qual é a sua visão do livro, se gostou, se não gostou, se foi, né, se foi café com leite, se foi bom, se foi padrão, se foi espetacular, enfim. Quero saber a sua opinião também. Isso tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify. Então vamos lá. Você sabe que a gente tem 2 maneiras de conduzir aqui essas revisões, tá? Durante aproximadamente 2 horas eu revisei esse livro, tá? Foi uma revisão bem longa, demorou aproximadamente 2 horas que eu fiquei revisando o livro, fazendo a transcrição aqui. Eu reviso o livro e faço uma transcrição de um documento da minha fala, e com base nesse documento eu gero o material que eu compartilho contigo aqui nesse podcast. Então, eu revisei, foi a revisão mais longa, né, porque eu tive muitas anotações, tem muita coisa interessante, e cansei, cansei fazendo a revisão, porque foram quase 2 horas, e valeu a pena, porque foi muito bom, foi muito bom. Espero que você goste do podcast, tá? Eh, então eu fiz a revisão, e aí eu uso de artifício aí da inteligência artificial, de ferramentas de tecnologia, para consolidar a minha revisão, né, o meu arquivo de transcrição, em conteúdo que a gente vai utilizar aqui na nossa conversa de hoje. Então, a gente tem 2 formatos, um dos formatos é alguns slides que são gerados, e outro que é o Markdown de Obsidian, e eu sim estou devendo um episódio ainda para explicar como eu uso o Obsidian, mas farei isso em breve também, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui com, deixa eu ver aqui, esse tamanho tá legal. Então vamos lá. Originais, deixa eu deixar o livro de lado aqui um pouquinho, depois eu talvez busque ele para fazer alguma referência, mas a gente começa aqui, né, como pequenos atos de questionamentos do status quo mudam o mundo. Esse é o primeiro ponto que eu acho que é interessante, assim, a minha visão, a gente não tem uma palavra na língua portuguesa que defina bem de fato o que que significa status quo, né? O que que significa isso
que é a conformidade, que é as regras invisíveis sociais que estão escritas, aliás, não estão escritas, mas que permeiam a nossa conduta. O que que perceba que o status quo, ele não muitas vezes ele não vem sozinho, ele precisa de acompanhado, na maioria dos contextos, de uma explicação. Eu fiz esse exercício há um tempo atrás e perguntei: "O que que é status quo? O que que é status quo? O que que é status quo?". Vieram respostas totalmente diferentes. Então eu acho que essa própria palavra aqui, ela careceria de uma versão aportuguesada que pudesse sintetizar isso. Eu particularmente não encontrei, né, o que a palavra mais próxima que eu encontrei para falar o status quo, questionamento do status quo, é o questionamento da conformidade, foi a palavra mais próxima que, abrasileirando aqui, que eu consegui entender para fazer esse papel de professor entre, o conteúdo e você que está aqui assistindo. O que que você acha? Eu queria saber você também, que palavra você acredita que poderia entrar aqui para que a gente pudesse falar desse tema sem fazer essa pausa, explicando nos detalhes o que que seria esse status quo aqui, desafiar o status quo, desafiar a conformidade, desafiar a normalidade. Que palavra você utilizaria, ou nenhuma delas, ou tem que usar status quo mesmo? Quero saber a sua opinião. Vamos lá. Então a gente fala aqui do senso comum, né, que, talvez seria talvez uma outra definição de status quo, né, enfim, o que você desafiar o senso comum. E aí, mas enfim, tem alguns mitos que ele quebra logo na largada, que é: algumas pessoas nascem criativas e outras não, isso é um mito, né. Os inovadores correm muitos riscos, isso também é outro mito que ele desmistifica ao longo da obra. A ação, né, que muitas vezes a inovação precisa do pioneiro, né, ele também desconstrói isso, e que, somente os líderes mudam o jogo, né, enfim. Enquanto que ele traz na ciência aqui da originalidade aqui, como tá no slide, que você pode se desenvolver, né, existe uma escolha, existe uma habilidade. Ele traz no livro que existe uma forma, vamos assim dizer, que nós somos condicionados a ter uma predisposição maior à criatividade e outros não, baseado na forma como nós somos criados. Ele traz uma hipótese em relação a isso, mas a gente pode desenvolver essa habilidade. Muito pelo contrário, em relação ao risco, os inovadores, os originais, eles criam mecanismos de segurança para ousar, sendo que tem, respaldo, né, então constrói redes de segurança para justamente mitigar os riscos. Também fala que muitas vezes a inovação, e ele cita diversos gênios ao longo da obra aqui, que demoraram diversos anos para fazer uma grande obra. Então, acho que se eu não me engano é o Michelangelo que ele cita, que demorou diversos anos para finalizar obras suas que demoraram 2, 3, 4 anos, para serem pintadas, porque ficava tentando sempre encontrar uma maneira melhor, diferente, ou seja, ele não era rápido, né, ele tinha paciência para encontrar a melhor ideia, então não era uma coisa da ação, da urgência. E questão da liderança, ele traz diversos exemplos aqui, que, existem diversas pessoas no meio de organizações, inclusive pessoas que são, vamos dizer assim, eh, invisíveis, entre aspas, aqui na sociedade, que acabam gerando originalidades, enfim, que a gente nem imagina. Então esse é o primeiro ponto aqui. Deixa eu arrumar a minha tela aqui para melhorar a minha condução. Eh E aí o primeiro exemplo que ele traz é bem interessante sobre essa inconformidade, ele traz diversos, esse aqui é um deles, talvez um dos mais marcantes, que ele traz um exemplo de uma grande empresa aí de telemarketing, e que essa empresa, algumas pessoas usavam o navegador da internet que vinha junto com o computador, e vinha o Internet Explorer e o Safari, né. E quanto que algumas pessoas, elas olhavam para aquele navegador e elas falavam: "Não, cara, eu não quero esse, eu quero um outro, eu quero o que eu gosto". E ela instalava o Firefox e instalava o Chrome. Hoje em dia, eu acredito que, desafiar o status quo seja usar Internet Explorer, né, porque eu acho que todo mundo instala o Chrome, mas nessa época não era, né, enfim.
E ele mostra que essas pessoas ele mostra uma correlação que é bem desafiador a gente fazer essa questão de causalidade, porque precisaria de muitas outras camadas de pesquisa para poder fazer essa aferência, mas ele mostra que essas pessoas que escolheram o Firefox e o Chrome, eles tinham 15% mais de tempo de permanência no emprego, ou seja, eram mais focadas, mais engajadas, eles tinham menos falta no trabalho e, e alcançavam metas de satisfação em menor tempo. Então, a questão não era o software em si, aqui que estava sendo questionado, mas você questionar o padrão, né. Talvez até o padrão aqui seja uma palavra até melhor para definir o status quo que eu estava me referindo antes, que a gente poderia utilizar desafiar o status quo, desafiar o padrão, né. Eh, eu tenho uma birra com essa palavra status quo, tá, você já tá percebendo aqui, porque a comunicação ela tem que, ela tem que ser fluida, né, e eu acho que essa palavra, ela não colabora para o andamento da conversa, né, ela meio que interrompe a conversa. Eu quero parecer intelectual, vou falar status quo. "Ah, porque eu desafio o status quo". Eu não gosto disso, cara. Gosto bastante da humildade, né, então, talvez seja uma birra pessoal realmente aqui que a gente tá conversando. Mas vamos lá. Então, a questão chave aqui era que baixar um navegador exigia iniciativa, né, que era um primeiro grande passo aqui para a originalidade. E aí, um outro ponto aqui logo na largada que ele fala, é sobre o déjà vu e o vujadê, né. E aí é curioso, né, porque eu li o livro em 2021, eu tenho anotado aqui, olha nem todo livro eu tenho anotado, tá, mas esse aqui eu tenho. Esse livro aqui, deixa eu ver aqui, não vai aparecer. Tá? Mas esse livro aqui eu comecei a ler dia 3 de maio de 2021 e terminei dia 7/7 de 2021. Então vamos ver se ele pega aqui para mostrar para vocês, né. E, e por mais que eu tenha lido o livro, quando eu fui revisar ele aqui, eu não tive a sensação de, de déjà vu. "Ah, eu já li isso antes". A sensação foi que eu lembro, cara, que foi como se fosse pela primeira vez. Mas enfim, o déjà vu é essa sensação de você: "Cara, já vi isso, isso já aconteceu", né, tem até o filme, que é como se a pessoa estivesse vivendo o mesmo dia de novo, né, tem um déjà vu e tudo mais. E aí, eh, ele fala do vujadê, que é uma expressão que tem, a intenção de dizer, você olhar para as mesmas coisas que você sempre olhou, mas enxergar algo que você não enxergava, que muda algo. Ou seja, uma faísca de indignação criativa, como tá aqui no slide. E aí ele usa o exemplo da Warby Parker, que, é uma empresa de óculos que começou a vender óculos pela internet. E acredito que hoje já mudou esse conceito, né, mas óculos era muito igual a tênis, né, ninguém acreditava que ia se vender tênis pela internet, porque todo mundo pensava que você ia querer experimentar o tênis pra depois comprar. Só que, cara, pô, vende muito tênis hoje pela internet, óculos também, mas naquela época não. E eles entenderam o seguinte: "Pô, cara", tipo, tinha uma empresa que era que monopolizava o mercado de ótica, e eles cobravam muito mais do que o valor de produção. Ou seja, tinha uma margem muito grande de negócio. E eles provocaram, o mercado ao vender, eh, óculos sem toda essa margem pela internet. E aí você não gostava, você devolvia, criaram toda uma logística lá. Foi olhar para o mercado de venda de venda de óculos e enxergar algo diferente. Então isso foi o tal do Vujadê aqui, um dos que ele traz de exemplo da nossa nossa revisão, no nosso livro e nossa revisão. Então aqui tem esse slide aqui que mostra um pouco mais que, existia, né, pô, os óculos são caros, né, enfim, é como se fossem equipamentos médicos, e ele vai lá, esse grupo de estudantes, eles vão lá e fazem uma empresa que fatura, chega a valer quase de 1 bilhão ou mais de 1 bilhão, não me lembro ao detalhe agora, mas é uma empresa que vale muito, né.
Outras coisas aqui que ele traz em relação à originalidade no livro é a questão do paradoxo do prodígio, né. Você talvez tenha uma criança de 6 anos de idade tocando sonatas de Mozart, no tempo, lendo a partitura, né, só que essa habilidade nem não necessariamente favorece a criatividade, porque a gente está falando de uma habilidade de execução. A criança ela aprende a ler a partitura, ela executa, ela pratica e ela, enfim, consegue executar, consegue entregar a performance em cima da música. Porém, isso não favorece a originalidade, porque muitos prodígios em relação ao a sua habilidade, e aí ele tá traz o exemplo da música aqui, eles têm muita dificuldade de compor coisas novas, né. Então o que que ele provoca é que muitas vezes um estudante de música que não tem toda a habilidade, que não tem toda a teoria musical, vamos assim dizer, ele consegue construir uma própria música inovadora, criativa, que, cara, encontra novos nichos, que tem aceitação de mercado, porque é algo novo, né, não é simplesmente uma composição, que imita um Mozart, por exemplo, é algo novo. Então, nem não necessariamente as crianças superdotadas são aquelas que mudam o mundo. Elas acabam, segundo aqui, né, eh, a prática leva à perfeição, mas não leva e a perfeição não existe, né, a gente já falou isso em diversos outros episódios, mas não leva ao novo. A prática repetida não leva ao novo. Aí vai ter um outro paradoxo aqui que é, se eu praticar inovação, me leva ao novo, mas aqui obviamente a prática que está sendo referida é a prática eh de habilidade, né. Em relação ao portfólio de risco, aqui ele é interessante porque o livro ele desmistifica a ideia de que o inovador é alguém extremamente ousado que arrisca tudo, ao passo de que ele traz diversos exemplos ao longo da obra, mostrando que a inovação os inovadores, os originais, como ele chama, eles são pessoas que, eh, em conciliam o ousado com o com a inovação. Então, de um lado, tem alguém que seria ali que ele usou o exemplo aqui, né, empreender, escrever e poesia radical, que seria, pô, o risco extremo, e do outro lado tem uma segurança extrema, que é o emprego fixo, uma rotina rígida. E aí ele cita, eh diversas pessoas, se eu não me engano, Henry Ford é um do que ele cita ali, que muitas vezes, ele demorou para largar o emprego até conseguir, viver só dos carros. Ele cita outros profissionais nessa batida aqui. Aqui nos slides não gravei os nomes, mas quando eu revisar ali o markdown vai aparecer. A curva de procrastinação estratégica, né, que ele fala em relação a, eh você dar mais tempo antes de você executar a tarefa criativa. E aí, a minha visão aqui, quando eu interpretei a obra, é que muitas vezes a gente, eh, ou relaxa antes, ou tem mais tempo de pensar, né. Uma vez eu fiz um curso de criatividade com o Murilo Gun, e ele falou de algo que era como se fosse ideias incubadas. É como se você tivesse um problema para resolver. "Cara, eu preciso, sei lá, eu preciso trocar de carro, mas o orçamento é X. E aí você não sabe como você faz isso. Cara, eu preciso trocar de carro, mas meu orçamento é X, o mercado de carros não tá legal porque é ABC, enfim. E aí você fica com aquela ideia incubada na cabeça. Até que um momento vem uma ideia que você, "Pá, e se eu fizer isso? E se eu tirar aquilo, ou fazer. Você ficou com a ideia incubada em um tempo e você teve tempo hábil pra, de forma até inconsciente talvez, pensar em possíveis soluções ou ser exposto a novos recursos e as novas ferramentas que te ajudem a resolver aquilo que estava o seu problema incubado, como se fosse uma nuvem de um desenho animado, assim, na nossa cabeça. Essa é a procrastinação estratégica, é você saber que, pô, cara, você colocar um pouco pra frente, às vezes, o momento onde você vai parar em cima da sua ideia pode ser positivo.
E obviamente, o bom senso aqui, ele precisa ser praticado, né, porque, enfim, também não pode deixar pra última hora as coisas, senão você pode enfrentar problemas aí de prazos. Nós somos péssimos avaliadores das nossas próprias ideias. Isso aqui pra mim foi um lembrete pessoal muito importante nessa revisão. Já tinha lido isso lá em 2021, 5 anos atrás, e hoje revisando aqui, foi importante pra eu lembrar disso, que a gente gosta muito das coisas que a gente cria, e muitas vezes as coisas que a gente não dá tanta bola são as coisas que as pessoas mais adoram, né, as pessoas mais adoram. Então, ele traz alguns exemplos aqui que eu acabo gostando de coisas que eu crio, mais do que as pessoas vão gostar, mais ou menos isso. Quando eu entrego para chefes e grupos focais, as pessoas acabam reprovando coisas que poderiam ser ótimas. Ele cita o exemplo do seriado Seinfeld, que foi, quase reprovado e depois quando foi pro ar acabou sendo uma das maiores séries de todos os tempos, né, ao lado de Friends aí, enfim, talvez outros, né, talvez o maior da época, aí depois vem outras épocas e outros acabam se tornando maiores. Mas ou seja, muitas vezes os grupos focais, quem tem que avaliar uma ideia para decidir o que vai para frente ou não vai para frente, também tem problema em relação a isso, né. E e os questão dos pares seriam os melhores, outros criadores seriam as melhores pessoas para avaliar suas ideias, né, porque ela possui um distanciamento dos gestores, mas também tem a mente aberta dos inovadores, e esses pares, outros criadores, eles eram muito mais assertivos na hora de prever o sucesso, tá, das ideias que estavam sendo expostas. Vamos adiante aqui. Ele fala também da questão do cachinhos dourados, né, o que que seria o cachinhos dourados, né, depois eu vou falar um pouquinho mais, mas basicamente é você, eh, encontrar o ponto certo, né. Num extremo, você teria o que o autor chama de, deixa eu tentar lembrar aqui na tela aqui, ele chama de as ideias que são muito frias, muito comuns, as outras ideias extremas seriam muito quentes e muito radicais, e as ideias cachinhos dourados, segundo a terminologia dele, que pra nós não faz muito sentido, né, pelo menos não fez pra mim, não enquanto estava revisando aqui, era a estratégia que tinha o equilíbrio entre o que você conhece, o familiar, e o totalmente novo. Eu sempre digo que os excessos, né, estudando a ciência do caráter, das forças de caráter, a gente sempre fala que a criatividade e qualquer outra força que nós temos, ela pode ser ótima ou péssima ao mesmo tempo. Se eu sou criativo, por exemplo, ao usar minha roupa, e eu saio na rua com uma calça verde limão, uma camiseta laranja, tá, de cowboy e um chapéu de mexicano, eu fui criativo, porque não tem ninguém usando isso, fui criativo. Porque não tem ninguém usando isso e eu saí usando isso. Mas aí o criativo extremo, ele é excêntrico. Por mais que ele seja criativo, não necessariamente ele encontra a originalidade que gera a satisfação da inovação, gera a satisfação eh, do novo, né, da solução que realmente acontece provinda de algo novo. Agora se eu saio com uma roupa igual a todo mundo, eu tô sendo comum, certo? Não tô sendo original, não tô sendo criativo. Então, é como se tivesse um espectro onde a originalidade ela é nova, mas ela encontra coisas familiares também, tá? E aí, quando ele fala sobre isso, ele remete à questão da familiaridade, que muitas vezes você precisa ser exposto a diversas vezes a mesma ideia até que ela seja aceita,
Não é um exemplo bom em relação à originalidade, mas é mais ou menos o seguinte: você escuta uma música uma vez e você acha estranha. Depois que você escuta 10 vezes, você tá achando: "Nossa, esse refrão é bom demais". Porque você se familiarizou, você aceitou, você reduziu a barreira e o teu nível de aceitação, como mostra esse gráfico aqui da revisão, ele aumenta. O que mais nós temos aqui? Mudar o status quo, mantém o status quo, que é importante. Aqui conversa com segurança psicológica, né, que é a questão de a gente dar espaço para as ideias, né, da gente abrir, eh, dar espaço para a voz e receber bem a voz que chega até nós, tá. Aí vai falar, obviamente, mais uma vez aqui da cultura de inovação, muito na mesma linha aqui da segurança psicológica, onde não é válido eu ter todas as pessoas pensando do mesmo jeito. Então, existe um paradoxo de eu buscar pessoas para minha empresa que são semelhantes com a minha cultura. Porém, se todo mundo pensar igual, eu corro o risco de que essa adequação cultural, esse fit, ele vai criar uma harmonia artificial e pode, ele cita o exemplo da Polaroid aqui, que pode gerar desfechos negativos, porque ninguém tá enxergando que isso aqui vai acabar e a inovação precisa vir ou adaptar, e por todo mundo pensar e acreditar na mesma coisa até o final, ninguém questiona. Enquanto que existem, né, divergência inteligente, divergência de ideias, e aí ele cita o caso famoso de Ray Dalio da Bridgewater, né, onde, o conflito ele é bem-vindo, mas não do conflito pessoal, o conflito e o atrito de ideias, que é citado por Timothy Clark nos 4 estágios da segurança psicológica. Vou fazer a revisão desse livro ainda, mas antes disso vou fazer a revisão do Organização Sem Medo da Amy Edmondson. E com base nisso com base nisso, a gente tem empresas mais inovadoras, culturas mais fortes, porque eu tenho essa abertura, eu tenho essa divergência de ideias, não é uma divergência, de cultura, né, é uma divergência de ideias que promove inovação, porque você traz novos pontos, né. Tem uma eu não estudei a fundo isso ainda, mas tem uma gama nova de estudos mostrando que é interessante ter pessoas de culturas diferentes, de preferências diferentes em diversas empresas, para conseguir alcançar equipes mais, eh, inovadoras e criativas. Bom, achei a palavra. Aí tem a questão também de mais um ponto relacionado com segurança psicológica, sem escrever sobre segurança psicológica. Então, aqui é um parênteses, tá? Um parênteses. A Emma Edmondson, ela consolidou no livro A Organização Sem Medo, publicado em 2020, os principais achados desse tema tão relevante que é a segurança psicológica. E eu acredito que essa obra, ela veio para sintetizar o que já vinha sendo dito de diversas outras formas e em diversas outras obras. Eu fiz a revisão recentemente aqui do livro que não foi pro ar ainda, que é o Líderes que Servem por Último, do Simon Sinek. Ele é um livro de segurança psicológica também, porque ele fala sobre liderança, sobre você cuidar dos outros. O Originais aqui, ele fala muito sobre segurança psicológica, sem falar sobre isso também. A questão da coragem de ser imperfeito, da vulnerabilidade de Brené Brown, se aproximou muito da segurança psicológica, ela trouxe para o âmbito da das relações, totais da vida, mas quando você aplica no contexto do trabalho, a vulnerabilidade, ela conversa muito com a segurança psicológica. Tem a Motivação 3.0 do Daniel Pink também, diversas obras que eu tô olhando aqui que eu revisei, já alguns episódios já foram pro ar aqui, eles falam desse tema sem falar dele. E aí é como se a Emily Monson tivesse feito assim, ó, ca pega tudo junto numa coisa só: "Gente, vocês estavam querendo falar isso", e aí todo mundo concorda. É isso, é isso. Essa é a minha sensação ao ao ler e revisar essa obra da Emily Monson aqui, A Organização Sem Medo, inclusive dar um spoiler pra vocês, tá.
E o livro A Organização Sem Medo, ele vai virar um mini curso aqui no podcast Pérolas e Ostras, tá? Por quê? Porque o livro, ele vai ser revisado em 3 episódios, tá? Então vão ser basicamente quase 3 horas aí da gente conversando sobre segurança psicológica, 3 horas de conteúdo expositivo sem interrupções, sem práticas, se encaixa no que a gente pode chamar aqui de um mini curso. Então, se você quer ficar ligado, curte o vídeo, se inscreva no canal. Pô, eu tô de parabéns hoje, hein? Eu tô de parabéns porque eu já fiz 2 vezes o protocolo de rede social aqui e tem episódio que eu não faço. Então, turma do marketing tá feliz comigo. Então aqui a gente volta para a segurança psicológica com esse slide aqui, foi por isso que eu lembrei dele, porque a frase que tá aqui, ela tem muita relação com isso, que era um modelo antigo. Tinha uma frase que dizia anteriormente: "Ei, traga-me problemas, não me traga problemas, traga soluções". Enquanto que a postura adequada para a inovação, para a originalidade é: "Pô, traga-me problemas para a gente junto encontrar soluções. Se você tiver uma solução, beleza, mas se você não tiver, tá tudo bem". O que você não pode fazer sendo que você poderia, e isso acontece muitas vezes no mundo corporativo, é a pessoa sabe o que tem que fazer, se sentir insegura, né, e aí também tem que entender por que que ela tá se sentindo segura, o que aconteceu, houve ou não houve segurança psicológica para ela fazer. Agora, se houve segurança psicológica, se houve incentivo, se houve tudo, se ela tinha o faca e queijo na mão e não cortou o queijo, aí a gente tem um problema de comportamento que pode ser negligência ou ainda, eh, o problemas pessoais que estão invadindo aí a esfera profissional, que acontece bastante, afinal somos um ser só. Beleza? Vamos aqui então para o próximo slide aqui. É basicamente o encerramento, né, de como a gente pode promover a questão aqui da originalidade. Um ponto interessante aqui, nesse momento aqui dessa revisão, é lembrar, ele fala no livro uma coisa que me gravou muito, porque eu sou filho caçula, que os filhos caçulas, eles têm uma tendência a serem mais originais do que os filhos primogênitos. Existe uma tendência muito grande do primogênito, ele ser educado, na verdade, com uma forma muito rígida, porque os pais, eles só têm um filho para cuidar, e eles cuidam daquele filho, não que seja só, porque é bastante coisa, mas eles conseguem estar muito mais presentes e conseguem fazer muito mais repreensões, colocar muito mais regras. Ao passo de que a criança que nasce, como terceiro ou quarto filho, ela acaba sendo criada pelos irmãos muitas vezes, pelas condições sociais que o mundo é organizado, e ela nasce com menos regras. E a sugestão, hipótese que o autor traz no estudo que ele faz referência é que se essas crianças, elas nasceram com menos regras, quando elas vão para o mundo adulto, elas conseguem, entre aspas, quebrar as regras, quebrar o status quo, quebrar o padrão, quebrar o senso comum com maior facilidade, isso faz com que ela, seja mais original. E ele traz diversos exemplos, enfim, de caçulas que são muito mais originais que os primogênitos. E aí aqui, enfim, 3 ações aqui grandes que ele usa pra gente fazer esse debate aqui final de orientação, que é o indivíduo, que ele deveria e promoveria, terceirizar a avaliação das suas ideias, ou seja, eu tenho a ideia, mas outra pessoa avalia a minha ideia, tá? Para pares criadores, não para os chefes, né? Você pega outros criadores semelhantes a você e pede a avaliação deles, tá? O outro, que é o líder evitar algumas palavras que podem inibir a segurança psicológica, que é uma condição para inovação, como por exemplo: "Cara, eu gosto muito disso, eu odeio disso". Por quê? Na próxima reunião, cara, o cara quer né, ele vai dizer o que você gosta, e aí você vai entrar naquela questão da Polaroid que vai começar a repetir só o que você quer ouvir, não o que você tá buscando, que é a inovação, né. E entre pais e educadores, né, elogiar o caráter moral da criança é muito mais valioso do que você originar apenas elogiar apenas a ação. Então um exemplo marcante que fica aqui é, uma criança faz algo interessante, você fala: "Cara, você é muito útil, você é muito", você elogia o caráter moral da criança, e não apenas: "Cara, obrigado por me ajudar". Então, e aqui é uma coisa simples: "Filho, filha, criança,
Me alcança um copo d'água? Aí a criança te traz e você fala: "Cara, obrigado por ajudar". É o comum, mas a sugestão aqui é você elogiar o caráter moral dela, é você elogiar: "Cara, pô, você é útil, obrigado por ser útil, obrigado". Você tá, oferecendo, um elogio interno muito mais moral do que simplesmente para um comportamento. E aí, deixa eu ver aqui qual é que é o último slide então, né, a alegria da busca. Eu me levanto toda manhã dividido entre o desejo de melhorar o mundo e o desejo de aproveitar o mundo. Essa é uma frase que faz referência aqui principalmente ao fato de que muitas vezes ser original nem sempre vai ser acompanhado com você aproveitar a originalidade que você está entregando para o mundo. Ou seja, muitas vezes vai ser uma jornada um pouco solitária, por quê? Porque existem menos originais do que pessoas conformadas, né, existem mais pessoas conformadas do que inconformadas. Inclusive, eu tenho pensado bastante nesse tema de que eu acredito hoje, né, enfim, tô disposto a mudar de opinião, mas eu acredito hoje que toda pessoa é uma inconformada, né. Eu acredito que as pessoas elas são inconformadas por natureza, e que o conformado talvez seja o inconformado que se cansou. E aí eu tenho me questionado, muitas vezes, pô, como eu recarrego a bateria dessas pessoas, porque eu tenho a gente olha para o mundo e a gente vê as pessoas muitas vezes conformadas com algumas situações, conformadas com algumas, coisas que acontecem. "Ah não, é assim mesmo, as pessoas são assim mesmo, os homens são assim, as mulheres são assim", né, enfim, uma espécie de conformismo com algumas coisas que talvez não façam sentido e que todo mundo é um inconformado, só que se cansou. Porque a gente cansa, né, a corrida da vida, a maratona da vida, ela cansa e tem gente que não tem mais tempo de descansar, tem gente que tem tempo de descansar e não aproveita seu tempo de descansar, é uma outra coisa. Enfim, e eu tenho trabalhado um pouco nisso que todo mundo é inconformado, só que algumas pessoas se cansaram. Aí a pergunta que fica: "Cara, pô, como é que você recarrega a bateria pra você voltar a ser um inconformado?" E aqui o inconformado tem, enfim, diversas faces, né. Pô, você voltar a lutar pelos seus sonhos ou você voltar a não aceitar coisas que um dia você não aceitou e hoje você fala: "Ah, não, é assim mesmo", só que não deveriam ser aceitas, entende? Então, essas são algumas reflexões minhas aqui em relação ao à obra do nosso querido Adam Grant, né, o manual do inconformista, né. Eu gosto dessa palavra do inconformado, é a pessoa que não se conforma, a pessoa que: "Não, espera aí cara, eu não sou uma peça de Lego pra me encaixar, né. Brincar de Lego é legal, mas eu não sou uma peça de Lego pra isso", certo? Então essas são as minhas, principais falas aqui em relação à obra. Tá. Basicamente, acredito eu vou abrir o Markdown aqui, mas eu acredito que a maior parte do que eu tinha para dizer para vocês aqui deixa eu ver aqui, pérolas e ostras, aqui ó. A maior parte do que eu tinha para dizer para vocês já foi dito, tá. Então eu vou simplesmente passar o olho por cima aqui do Markdown em Obsidian para ver se faltou alguma coisa, né. Falei aqui da Warby Parker, falei também do Vujadê, Beethoven, né. Que mais aqui? A originalidade é um ato de destruição criativa, né, muito bom esse capítulo aqui, essa frase, porque fala que eh, nós precisamos destruir muitas vezes o que existe pra gente construir novas coisas. Eu gosto muito também da questão me chamou a atenção agora que eu li aqui, né, do casco do barco do Kaufman, que, precisa de uma certa base para ser original, ou seja, precisa de um mínimo de segurança, e aí conversa com toda a segurança psicológica que a gente vem falando lá, pô, diversos episódios aqui que a gente fala sobre isso, né. Fala de negócio, fala de comportamento, a ciência a segurança psicológica ela, de forma recorrente, ela aparece aqui, né, no mínimo curioso, né. E eu gosto do que o Murilo Gun fala sobre a gente
não criar nada novo, né. A palavra criatividade, ela poderia ser muito melhor entendida se ela fosse combinatividade. Aí eu gosto do exemplo do violão, né. O violão é muito simples. Pô, existe madeira, existe aço, existe som, né, existe diversas elas existem. Aí você combina a madeira com as cordas de aço, você combina isso com ferramentas de serrote que vão dar molde à madeira, você combina isso com colas que vão fazer juntar as peças, você combina o que já existe e, a partir disso, você cria, você inventou o violão. Você não criou o violão, você combinou coisas que já existiam e a partir dessa combinação você, inovou, né. Então eu gosto muito dessa forma de enxergar aqui a criatividade, né. Vamos ver aqui o que mais a gente tem de exemplo aqui nesses capítulos aqui, que pode ser interessante para essa revisão, né. Aqui é quando a gente falou daquela procrastinação inteligente, né, cito aqui Mark Twain, né, que fala: "Nunca deixe para amanhã o que você pode deixar para depois de amanhã", fazendo uma referência a essa procrastinação inteligente, dessa ideia incubada que você deixa ali aquele problema e posteriormente você faz a sua a sua solução para aquele problema. Eu falei Michelangelo, mas era Leonardo da Vinci, olha só. O Leonardo da Vinci, ele teria demorado 6 anos para pintar a Mona Lisa, e teria passado 15 anos antes de pintar a Última Ceia. Isso é interessante porque é uma ideia incubada, e aí a gente tá falando de ideia incubada aqui provavelmente de um mês, uma semana, de hoje para amanhã, e, quando a gente olha para esses grandes feitos que foram feitos na história aqui, a gente tá falando de 6 anos de ideia incubada. E é desafiador a gente ter 6 anos de ideia incubada hoje, porque as coisas viram tão rápido que se eu demorar 6 anos para uma ideia incubada, é provável que o problema que eu tô querendo resolver nem exista mais, né. Tem um tem o mundo tem uma velocidade diferente hoje, não dá para esperar 6 anos lá. Vamos ver aqui o que mais temos. A questão da familiaridade, um exemplo que eu gosto muito é que o Rei Leão talvez seja um dos maiores sucessos da Disney de todos os tempos. Tanto que tem um musical na Broadway até hoje, e só tá lá porque ele é um sucesso, as músicas compostas por Elton John, enfim. Só que o CEO, Michael Eisner, ele não estava conseguindo entender o filme, até que alguém levanta a mão e fala assim: "Ei, é Hamlet com leões, né. O tio mata o pai, o filho precisa voltar e vingar o pai e assumir o trono". Então, você só conseguiu entender a história porque alguém te trouxe algo familiar, não é alguém andando na rua de calça laranja e camiseta verde limão com chapéu de mexicano. Não, é algo que você consegue assimilar com alguma outra coisa pra daí você ter uma aceitação maior àquela ideia. E acredito que tudo isso aqui eu já falei, e das opiniões que muitas vezes, né. O Ray Dalio, ele trabalha lá na Bridgewater com o que ele chama de franqueza radical. Ele se chama inofendível. Você fala assim pra ele, "Cara, posso dizer algo sincero?", "Cara, pode dizer o que você quiser, eu sou inofendível", ele fala. Porque ele diz que as ideias que você vai trazer pra eles não serão levadas para o lado pessoal. E isso conversa muito com um outro livro que foi revisado aqui, que é Os Quatro Compromissos de Dom Miguel Ruiz, que fala de não levar as coisas para o lado pessoal. E acredito que aqui a gente encerra então, né, a nossa revisão, né, tem alguns outros pontos aqui, enfim, que são mais internos para mim, né, que essa revisão ela tem 2 funções, que é eu gerar esse arquivo que serve para mim de revisão e eu
dividir contigo esse tempo, esse conhecimento também, e sempre reforçando que eu sei que muita gente assiste o podcast, escuta o podcast, porque não lê o livro. "Ah, eu vou pegar lá o livro como se fosse um resumo". Tudo bem, se esse é o seu melhor momento, tá tudo bem, mas a minha recomendação é: nada vai substituir a leitura. Existem 2 formas de você ler o livro. Se você é um leitor mais experiente, eu sempre recomendo que você leia primeiro o livro e depois escute. Agora, se você é um leitor mais iniciante, como é a maioria do público brasileiro, nós temos uma taxa de leitura muito baixa, talvez você possa assistir o podcast e depois fazer a leitura do livro. Porque vai ficar mais fácil de você deglutir as palavras, de você fazer a digestão do que está sendo entregue para você, vai ser mais familiar e você vai ter talvez uma facilidade maior de entender o que está sendo dito, porque eu já tentei algumas coisas que vão estar no livro, eu já te disse. Obviamente, eu não consegui te entregar tudo que está no livro, porque é uma revisão, né, aqui eu não quero te entregar todo o livro, eu quero te entregar o que eu considero que são as pérolas do livro, por isso o podcast Pérolas e Ostras. Espero que você tenha aproveitado essa experiência. Desejo para você todo o sucesso do mundo, muito amor e que a gente se encontre nos próximos episódios. Lembrando, se você quer continuar aprendendo comigo, se você gosta do jeito que eu explico as coisas e quer aprender mais sobre ciência do comportamento, vou deixar aqui no link também o link da Jornada Felicidade e Consciência. É um curso onde eu entrego a ciência da felicidade e a ciência do comportamental aplicado aos negócios e à vida para que, se você é um executivo, você possa tomar melhores decisões e ser mais feliz e com mais performance. Se você é do RH, que você consiga não só aplicar na sua vida como um executivo, uma executiva, mas que também possa colocar em ação na sua empresa, como um RH, como um business partner, enfim. E se você é um consultor ou uma consultora que aplica ciência e quer aplicar ciência, nos seus negócios para que você não seja mais refém de pseudociência, também é um lugar certo, porque lá eu digo o que tá valendo cientificamente, eu digo quais são as ressalvas dos estudos, eu digo quais são as pesquisas que não valem mais e que ficaram famosas. Então, é um lugar para você consumir conteúdo científico com segurança e, ao mesmo tempo, aumentar sua capacidade e seu critério em relação ao que você consome fora, para que você não seja, obviamente, enganado pelos muitos picaretas que estão aí oferecendo soluções milagrosas, faça isso em 2 dias, resolva todos os problemas da sua vida, que é uma ilusão. Certo? Então, o link vai estar na descrição. Lembre de curtir o vídeo e a gente se vê no próximo episódio, Pérolas e Ostras. Próximo episódio, eu vou fazer a revisão de um livro muito bacana, que é O Menino, a Topeira e a Raposa e o Cavalo. Esse livro aqui, olha, não sei se eu vou conseguir terminar ele em 1 hora, hein? Porque, apesar de ter poucas palavras aqui dentro, é um livro extremamente poderoso em reflexões. Até a próxima, valeu!